Você está demitido. Limpe seu armário. A manhã havia começado como qualquer outra no Harbor Brew, a pequena cafeteria que ela gerenciava há anos, situada em uma cidade, nos arredores de uma base naval. Era mais do que apenas um café. Era um refúgio. Olivia tinha visto veteranos entrarem, alguns carregando feridas invisíveis, buscando consolo no calor familiar de uma xícara de café e em um lugar onde eram compreendidos. Foi por isso que ela criou a Hora do Café para Veteranos, todas as quartas-feiras de manhã. Uma ideia simples que se transformou em uma tradição. Ethan era um dos frequentadores, um jovem veterano com não mais de 30 anos, que mal falava quando entrou pela primeira vez. Há 2 anos, seu pastor alemão, Ranger, estava sempre ao seu lado, um guardião silencioso que o mantinha ancorado. Olivia observou com o tempo Ethan sair de um canto, as mãos trêmulas, para finalmente se sentar com os outros, compartilhando conversas discretas, pequenas vitórias, batalhas duramente conquistadas. Ela sabia que Ranger não era apenas um cachorro, ele era uma tábua de salvação. Naquela manhã, a cafeteria estava movimentada, cheia de rostos familiares, o cheiro de café fresco no ar, o calor vindo das pessoas que ali estavam para se apoiar. Então, uma voz cortou a paz como uma lâmina. Cães não são permitidos aqui. Violação sanitária. As cabeças se viraram. O ambiente ficou imóvel. O corpo inteiro de Ethan enrijeceu, sua mão apertando a guia de Ranger. Olivia reconheceu os sinais imediatamente. O jeito como sua respiração mudou. A postura rígida, o pânico. Ela se virou para na origem da voz. Roger Mills, o novo inspetor sanitário. Um homem conhecido por fechar estabelecimentos sem aviso, rigoroso com regras e ainda mais fã de sua própria autoridade. Ele estava parado perto da entrada, braços cruzados, olhos escaneando a cafeteria, como um campo de batalha, pronto para conquistar. Esse é um animal de serviço, Olivia afirmou, dando um passo à frente. Pela lei federal, ADA, cães de serviço são permitidos em todos os espaços públicos. Roger bufou. Lei ou não, não quero ver pelo de cachorro na comida das pessoas. Ou o vira-lata sai, ou este lugar será fechado. Um tremor percorreu as mãos de Ethan. Ranger se encostou em sua perna, estudando-o, aterrando-o. Olivia apertou a mandíbula. Ela já tinha visto isso antes, em seu pai, nos anos depois de sua última missão. Os pesadelos, o pânico repentino, os momentos em que o mundo se fechava ao redor dele. E ela sabia o que acontecia quando ninguém intervinha. Ela não deixaria isso acontecer. Não na sua cafeteria. Ele tem o direito de estar aqui, disse, a voz firme. Isso é lei federal. A ADA protege animais de serviço. Roger sorriu de lado, ainda de braços cruzados, como um homem que já decidiu que não perderá. Eu não me importo com seus chamados direitos. Aqui, a minha lei é a que vale. Ou o cachorro sai, ou este lugar fecha. Silêncio, denso, sufocante. O burburinho da cafeteria, o chiado da máquina de expresso, as conversas sobrepostas, sumiu. Ninguém se moveu. Olhares alternavam entre Olivia e Roger, entre Ethan e a porta, esperando para ver quem cederia. Os dedos de Ethan se contraíram na guia de Ranger. O cachorro, sentindo sua angústia, se aproximou ainda mais. Um som baixo saiu da garganta de Ranger. Não um rosnado agressivo, apenas um lembrete para seu dono. Estou aqui. Você está seguro. Pânico. Olivia já tinha visto antes, tantas vezes, em seu pai, em outros veteranos, em homens que viram coisas que ninguém deveria ver. Suas mãos se fecharam em punhos. Meu pai era um fuzileiro naval, disse, a voz firme, mas com algo sombrio por baixo. Cresci sabendo o que os veteranos enfrentam. Não vou ficar aqui parada, vendo você tratá-los como se não pertencessem a este lugar. Os lábios de Roger se curvaram em diversão. Então não fique aqui. As palavras não fizeram sentido de imediato. Mas então, uma voz mais forte cortou o silêncio como uma bala. Olivia, pare. Ela se virou e soube, antes mesmo de ver a expressão dele, seu gerente distrital. Pânico, medo, desespero. Não por Ethan, não pelos veteranos, mas pelo café, pelo negócio, pela linha de lucro. Eu não posso fazer nada quanto a isso, ele disse, balançando a cabeça. Roger tem autoridade. Se lutarmos, seremos fechados. Você está me forçando a agir. Ele engoliu seco, a mandíbula tensa, antes de dizer as palavras. Você está demitida. Um suspiro, uma praga murmurada por um dos veteranos. Mas ninguém falou. Ninguém interveio. Olivia ficou imóvel, o coração martelando, mas suas mãos estavam firmes quando ela puxou as cordas do avental e o tirou. 6 anos. 6 anos de manhã seguido, lembrando os pedidos de cada cliente, fazendo deste lugar um lar. E tudo acabou em um instante, por fazer a coisa certa. Ela se virou para Ethan, seu rosto inexpressivo, ilegível, mas ela sabia o que estava acontecendo dentro dele. A espiral, a dúvida, os mesmos pensamentos que seu pai teve. Talvez eu seja um fardo. Talvez ninguém realmente se importe.
forte. Isso não é sua culpa. Sua voz era firme, mas suave. Olhos nos olhos de Ethan, ignorando Roger, ignorando o gerente, ignorando o silêncio sufocante ao redor. Você pertence a este lugar. Sempre pertencerá. Ethan piscou. Engoliu seco. Ranger o cutucou com o focinho, como se concordasse. Olivia se virou, pegou sua bolsa e saiu pela porta. Ninguém a impediu. O ar da manhã estava frio. O mundo continuava girando, sem saber que o dela acabara de mudar. Sem dinheiro guardado. Aluguel vencendo na próxima semana. E ela tinha acabado de perder o único emprego que realmente importava. Um nó se formou em sua garganta. Ela o engoliu. Então, um som, baixo, distante. Depois, outro e outro. Vibrações no chão. O tipo de som que faz as pessoas virarem a cabeça. Motores. Não um, não dois. Dezenas. Ela se virou e prendeu a respiração. Alinhados no estacionamento. Fuzileiros. Reais. Fardados. Sérios como o inferno. E liderando-os. Marchando diretamente para a cafeteria. Coronel Nathan Pierce. Pisando em um campo de batalha. Olivia não tinha treinado para isso. O escritório era pequeno, escondido dentro da base militar, mas as apostas eram enormes. Isso não era mais apenas sobre café e conversa. Era sobre mudança real, sobre provar que ela merecia estar ali. Ela passou anos transformando o Harbor Brew em um santuário para veteranos, mas agora esperavam que ela construísse algo maior, algo permanente, um programa que pudesse preencher a lacuna entre os militares que voltavam para casa e o mundo civil, no qual eles frequentemente lutavam para se reintegrar. Mas nem todos acreditavam nela. Quem colocou a mulher do café no comando? Ela ouviu os sussurros antes mesmo da primeira reunião começar. Alguns dos oficiais, os superiores que haviam passado décadas no uniforme, mal olhavam para ela ao passar. Ela não tem experiência com operações militares. Isso não é um trabalho de atendimento ao cliente. Ela não dura um mês. Ela cerrou a mandíbula, forçando-se a continuar andando, ignorando os olhares condescendentes e as risadas discretas por trás dela. Tudo bem, que duvidassem dela. Ela já tinha ouvido isso antes. O mesmo tom que sua mãe usou quando Olivia escolheu a cafeteria em vez de uma carreira corporativa. Os mesmos olhares que as pessoas lançavam quando viam que ela passava mais tempo ouvindo veteranos do que acelerando o atendimento na loja. Eles não a conheciam, mas iam conhecer. Olivia mergulhou no trabalho. Ela se encontrava com veteranos todos os dias, ouvindo suas lutas, suas frustrações. Alguns precisavam de treinamento para o mercado de trabalho. Outros só precisavam de alguém para conversar. E outros, como Ethan, precisavam de ajuda para encontrar um senso de normalidade novamente. Ela expandiu o programa além dos serviços de aconselhamento. Conectou-se com empresas locais dispostas a contratar veteranos. Trouxe profissionais de saúde mental para oferecer sessões de terapia gratuitas. Mas a maior batalha, os cães de serviço. Ela percebeu imediatamente o jeito que alguns oficiais olhavam para Ranger e os outros cães de terapia. O jeito que regras e burocracia atrapalhavam o progresso. Bases militares não permitem animais de estimação. Um administrador lhe disse com um sorriso forçado. Eles não são animais de estimação. Ela rebateu. São soldados e merecem o mesmo respeito. Foram semanas de insistência, uma papelada sem fim, e uma discussão particularmente acalorada com um general. Mas Olivia conseguiu um espaço dedicado dentro da base para veteranos com cães de serviço. Um local seguro e tranquilo, onde eles podiam treinar, descansar e simplesmente existir sem julgamentos. A primeira vez que ela entrou naquele espaço e viu Ethan sentado com Ranger, conversando com outro veterano, algo dentro dela mudou. Isso estava funcionando. 6 meses passaram em um turbilhão de noites longas, reuniões frustrantes e pequenas vitórias que pareciam enormes. E então veio o verdadeiro teste, a Conferência de Integração dos Veteranos, uma chance de provar que o programa fazia a diferença. O evento foi realizado em um salão imenso, lotado de oficiais militares, empresários e veteranos. Olivia passou meses se preparando. Tinha palestrantes alinhados, estatísticas prontas e cada detalhe planejado. Mas as pessoas não estavam lá para vê-la. Estavam lá para ver Ethan. Ela se lembrava do dia em que pediu para ele falar. O jeito que ele ficou tenso imediatamente, os olhos procurando uma saída. E eu não posso. Sua voz mal passava de um sussurro. Eu não falo em público. Ela apenas assentiu. Eu sei, não o pressionou. Mas 2 dias antes do evento, ele apareceu em seu escritório. Eu vou fazer isso.
E agora, enquanto ele caminhava até o palco, Olivia prendeu a respiração. O salão ficou em silêncio, centenas de olhos fixos no jovem que, um dia, mal conseguia pedir um café sem tremer. Ele segurou o microfone, respirou fundo e então, meu nome é Ethan Parker. Sua voz estava firme e eu nunca pensei que estaria aqui hoje. Os 5 minutos seguintes mudaram tudo. Ethan falou sobre suas lutas, sobre como o programa, como Olivia, lhe devolveu uma parte de si que ele achava que estava perdida. E quando terminou, quando sua voz vacilou levemente, nas últimas palavras, o salão explodiu em aplausos. Olivia não conseguiu se mover por um instante. Ela apenas observou, enquanto oficiais militares, altos comandantes e empresários se levantavam para aplaudir. Ethan recuou do microfone, as mãos tremendo, mas não de medo, de orgulho. Ela secou os olhos, soltando um suspiro trêmulo, e quando olhou ao redor da sala, viu as fileiras de homens e mulheres que haviam servido, assim como seu pai. E ali, por um momento, ela o viu, não fisicamente, mas em cada veterano que já tinha passado pelas portas de sua cafeteria, em cada pessoa que só precisava que alguém acreditasse nela. Seu pai sempre lhe dizia que fazer o certo nem sempre era fácil. Naquele dia, ela provou que ele estava certo e, pela primeira vez, entendeu completamente o que ele quis dizer. Um ano depois, Olivia entrou em uma cafeteria a poucos quarteirões da base. O cheiro era familiar, o aroma rico do café recém-passado, o burburinho suave das conversas, o tilintar ocasional de xícaras. Por um breve momento, foi transportada de volta ao Harbor Brew, de volta à vida que tinha antes. Mas tudo era diferente agora. Ela não era mais a mulher que foi demitida por defender o que era certo. Não era apenas a ex-gerente de uma cafeteria. Ela tinha um propósito. Ela lutou por mudança e venceu. O sino acima da porta tilintou quando ela entrou, mas ela não estava ali pelo café. Tinha uma reunião. Um empresário a procurou, pedindo treinamento sobre a ADA, a lei que garante o acesso de cães de serviço. Isso fazia parte do seu trabalho agora. Educar empresas locais sobre a mesma coisa que um dia lhe custou um emprego. Ela escaneou a sala, procurando seu contato, quando algo chamou sua atenção. Um jovem barista, com pouco mais de 20 anos, parado rigidamente, enquanto encarava um homem mais velho com uma jaqueta militar desbotada. Desculpe, senhor, mas cães não são permitidos aqui. É política de saúde. Os ombros do veterano se enrijeceram. Ao seu lado, um Golden Retriever com um colete de serviço sentou-se pacientemente, percebendo a mudança na energia. O coração de Olivia apertou. A cena era dolorosamente familiar. Ela não hesitou. Deu um passo à frente, pousando uma mão gentil no ombro do jovem barista. Deixe-me explicar algo para você. Sua voz era calma, mas firme. O barista piscou, surpreso. Ela se virou para o veterano, sorrindo calorosamente. Senhor, o senhor é bem-vindo aqui. E seu cão de serviço também. O veterano hesitou, mas então assentiu devagar. Ela olhou de volta para o barista. Eu sei que você só está seguindo as regras que recebeu, mas a lei federal afirma que cães de serviço não são animais de estimação. Eles são suporte médico essencial e têm permissão para estar em locais públicos, incluindo restaurantes e cafeterias. O jovem engoliu seco. Eu não sabia disso. É por isso que estou aqui. Ela sorriu, para garantir que as pessoas saibam. E assim, o ciclo se completou.